Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas vou contar uma história. Quando eu era adolescente, e naquela fase assim, estava procurando trabalho, eu devia ter meus 15 anos, eu comecei a trabalhar com 16, não morri, não quebrou minha mão por trabalhar, e eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 16 anos. Mas eu tenho irmãos que começaram com 11. Mas eu comecei com 15, com 16. E eu estava procurando trabalho e eu imaginava assim, eu tinha um amigo, o mais velho da nossa turma, ele já devia ter lá por volta dos seus 20, 22 anos. O nome dele é Fernando. E o Fernando era o bonitão da turma, sabe? Aquele cara. Ele era o cara. Fernando tinha olhos azuis, tem olhos azuis. Já não vejo há muitos anos. Mas o Fernando tem olhos azuis. Um homem realmente bonito. E o Fernando, ele trabalhava no banco. Num banco lá chamado Banco Nacional. Esse banco já fechou, ele patrocinava, você que gosta do Ayrton Senna, o Banco Nacional patrocinava o Ayrton Senna durante muitos anos. E o Fernando trabalhava nesse banco. E eu olhava para o Fernando trabalhava lá de auxiliar de escritório no banco. Mas o Fernando sempre ia para o banco, né? Tinha que trabalhar de gravata assim. E eu olhava para o Fernando e falava assim: um dia eu quero ser como ele. Um dia eu quero trabalhar com o Fernando. Amados, não tinha nada de errado nisso. Mas aquilo ali era o máximo que a minha mente alcançava. Era o máximo que eu conseguia pensar a respeito de mim mesmo. Por quê? Porque o ambiente que eu vivia, o meio em que eu vivia, a pessoa mais bem-sucedida era aquela. Então eu desconhecia outras pessoas que pudessem se tornar referências para a minha vida. E eu ficava a pensar: eu vou ser como ele. E comecei a trabalhar na minha vida, fui trabalhando. E de repente eu cheguei com 18 anos de idade e me converti. Aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Um belo dia eu o aceitei. E o meu irmão, ele já era cristão, ele já era de uma igreja. E ele me levou para aquela igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, o ambiente ali naquela igreja era diferente do ambiente que eu estava acostumado a conviver. Ora, ali eu já estava vendo jovens da minha idade de 18, 19, 20 anos, cursando faculdades para serem médicos, engenheiros, odontólogos, doutores em direito, e muitos deles são meus amigos até hoje. Mas eu olhava para eles assim e ficava imaginando, com aquela mente ainda não renovada, eu ficava a pensar: nunca serei como eles. Eu nunca serei como eles. A mente pequena, pensamento pequeno. Por quê? Porque a minha mente havia sido condicionada a ser, no máximo, um auxiliar de escritório de um banco. Mas aí eu comecei a ler a palavra, comecei a meditar na palavra, comecei a dar crédito à palavra. E aí eu comecei a pensar: opa, este gajo aqui pode ser tão bom quanto aquele gajo lá. Por que eu não posso fazer uma faculdade? Por que eu não posso alcançar, galgar lugares mais altos? Ora, quem está colocando limites na minha vida? A minha própria mente. A minha própria mente. Abra sua Bíblia comigo agora. Para você não começar a achar que eu estou falando em pensamento positivo,
e nem em uma preleção motivacional, apesar de que a maioria absoluta dos preletores motivacionais, eles colocam o seu fundamento na palavra de Deus, sabendo ou não. Mas olha comigo, em Provérbios, capítulo de número 23. Antes de ler, eu queria te fazer uma pergunta, amado. Qual é o teu limitador? Quem é que está te limitando? Quais são os sonhos que você tem e que você acha que não podem? E por que você acha que não pode? Provérbios capítulo 23, versículo 7, você achou? Amém. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele será. Ele é. Assim como imagina na sua alma. Oi, olha para mim. Imagina sua alma. Alma é mente. Alma é o lugar dos pensamentos. Alma não é espírito, amado. Alma é mente. Espírito é espírito, alma é alma e corpo é corpo. O apóstolo Paulo faz a distinção clara em 1 Tessalonicenses. Ele fala a respeito de corpo, alma e espírito. A nossa alma é a nossa mente. O lugar das nossas emoções é onde tudo se passa. Bem aqui. Agora, se a minha mente, que é a minha alma, estiver fortalecida de informações negativas ou informações pequenas ou informações que limitem o meu corpo, todo o meu corpo será limitado. Por quê? Por causa daquilo que entrou na mente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim: não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo. Que mundo que ele está falando? Do planeta Terra? Do seu vizinho que ainda não é crente? Não. Ele está falando dos conceitos, da forma, do estilo de vida que há neste mundo. No sistema. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. É você, sou eu quem transformo a minha mente. O seu espírito você não tem poder de transformar. Ele foi transformado por Jesus Cristo na cruz, de uma vez para sempre. Mas a tua alma, querido, é você, bonitão. É você, bonitona, que tem que transformar. Através do quê? Mas transformai-vos a vossa mente através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai começar a fazer com que eu pense de forma diferente. Se eu tenho informações erradas, eu vou colocar para dentro da minha mente informações erradas. E ao ter as informações erradas na mente, eu vou permitir que elas desçam para o meu espírito de forma
errada. E aí, meu querido, tem aquele versículo que diz: cri, por isso falei. Se eu criei errado, eu vou falar errado. E se eu falar errado, querido, isso não vai prestar. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que falar aquilo que é certo. Mas para eu falar aquilo que é certo, aqui dentro tem que estar cheio daquilo que é certo. Para que dentro esteja cheio daquilo que é certo, a minha mente tem que estar cheio daquilo que é certo. E para minha mente estar cheia daquilo que é certo, eu e você temos que colocar para dentro aquilo que é certo. Isso é o certo. A palavra de Deus é o certo. Ela é a verdade. Ela nos instrui. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sabe por que diz isso? Eu vou te ensinar. Antigamente, quando as pessoas viviam lá naquela época, eles não chegavam ali carregava no interruptor. É interruptor? Tomada? Não carregava no interruptor para poder acender a luz da casa, não, queridos. Aquele tempo havia lamparinas, lâmpadas à base de óleo. Sim ou não? Sim. E as pessoas de noite, para poder se levantar, para irem em algum lugar e não trombarem nas portas como aconteceu comigo a noite anterior, que estava tudo escuro, eu não vi e bati na porta. Sabe aquela hora que você acorda assim? Eu fui na casa de banho, trombei. Mas naquela época, os sapatos deles tinham uma lamparina. Então, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, quando ele ia andando, ia iluminando. Andava, iluminava e não trombava na porta. Era assim que funcionava, amados. Então, quando fala lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é isso. Por mais que esteja escuro à sua volta, por mais que você não esteja entendendo nada, por mais que você não consiga ver e compreender tudo que se passa com você, quando você vai para a tua palavra, tudo começa a iluminar e você começa a enxergar como as coisas verdadeiramente são. Você vai andando na palavra e você vai descobrindo as coisas, você vai entendendo quem você é, você vai compreendendo quem Deus é, você vai entendendo o seu propósito. Por quê? Porque aonde você coloca o seu pé, baseado na palavra de Deus, luz chega, luz vem e vai iluminando a cada dia mais, até que venha o dia perfeito, onde não precisa mais da lamparina, amados. Graças a Deus, Deus é bom demais. Deus é muito bom. Olha só, falando sobre limites, abre lá em Gênesis comigo. Gênesis capítulo 17. Eu quero te mostrar um sujeito na Bíblia que entendeu que para ele não tinha limites. Gênesis, capítulo 17, versículo de número 1. Glória a Deus. Ai, Jesus. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Amém?
Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, Jeová, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Oi. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem gente que não quer andar na presença de Deus, não quer ser perfeito, mas quer a promessa. Não dá certo. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão não tinha filhos. 99 anos. Quantos sabem que um homem de 99 anos tem algumas dificuldades? É essa mesmo que você pensou, meu amado. É essa mesmo que você pensou. O homem de 99 anos tem muita dificuldade. É natural. E aí chega Deus e fala assim: te multiplicarei e farei, olha o que ele fala, e te multiplicarei extraordinariamente. Mas presta atenção nessa palavra. O que você entende quando você fala assim, extraordinariamente? O que você entende? Nós temos aqui algum advogado? Não? Temos aqui alguém que é contador? Contabilista? Não. Vamos lá. Glória a Deus. Então eu vou, vai comigo mesmo. Quando você tem uma empresa, você faz anualmente uma reunião chamada reunião ordinária. É a reunião de ordem. E todas as reuniões posteriores àquela reunião de ordem se tornam reuniões extraordinárias, que estão extra àquela que é a reunião de ordem. Perceberam? Eu também percebi. Extraordinária. Eu te multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, eu te multiplicarei não por causa da sua condição de ordem. Era hora de você dar um glória a Deus, meu amado. Não vou te multiplicar baseado na sua juventude de 48 anos. Glória a Deus. Não vou te multiplicar baseado na ordem de um jovem de 18 anos. Porque se eu multiplicasse você na base de 18 anos, você diria assim, mas eu sou o cara. Olha aí, olha para isso. Fiz 200 filhos. Eu sou o cara. Não. Meu pai teve 8. Minha mãe conta que perdeu 3. 11 filhos era para ter. Imagina.
Quero nem imaginar que é quarto dos homens, meu Deus. Se com 6 homens dentro de um quarto já estava complicado, imagina com mais um tanto. E eu era o caçula. Meus irmãos, eu amo vocês, viu? Já não há mais nada no meu coração. Glória a Deus. Um outro dia eu conto a história para vocês. Mas se fosse na força de uma juventude, no vigor de um homem que está em plena condição das suas forças físicas vitais, era ordem natural, era ordinário. Mas um senhorzinho de 99 anos, com uma senhorzinha de 98 anos, recebe uma palavra dessa, meu amigo, só pode ser algo que está extra à ordem, para que a ordem não seja glorificada, mas aquele que fez o extra tenha toda a honra e toda a glória. Quando você lê a Bíblia, você tem que ir parando e pensando. Não leia a Bíblia por ler, não. Para, medita nela, de dia e de noite. Não desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas permaneça nela. Vamos continuar. Versículo 3. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência até a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Estabelecerei a minha aliança. E no versículo 5 do capítulo 21, fala assim: tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, o filho da promessa. Amados, olha para mim. O corpo físico de Abraão dizia: não é possível. O corpo físico de Abraão dizia: tem um limite. Você não pode, sua mulher não pode. Todos os dias eles olhavam para si. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eles olhavam um para o outro e falavam assim: minha véia, mais um dia e nada. Eles poderiam olhar para aquela circunstância e dizer: não tem como, é impossível. – 99 anos. 99 anos, limitado nesse corpo de humilhação, limitado a uma realidade improvável. Amados, o ventre de Sara era um ventre não fértil.
nunca gerou um filho. Ela era estéril. Pensa nisso. Pensa. Tudo corroborava contra. Tudo dizia, não é possível. Mas Abraão, ele não atentou para aquilo que era visível. Ele não olhou para o seu corpo. Ele não atentou para o seu corpo mortificado, aquilo que já não tem mais jeito, está morto esse negócio aqui, não vai funcionar. Não tem vida nesse negócio. Não tem força suficiente para poder gerar filho aqui não. Se é que vocês me entendem, e eu sei que vocês são inteligentes, vocês estão me entendendo muito bem. Não tem como. Mas ele renovou a sua mente na palavra de Deus. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu numa coisa que só poderia ser extraordinária. Ele creu que numa situação ordinária ele não poderia, mas ele não vivia pela situação ordinária da ordem, mas ele vivia pela situação extraordinária, que era a situação da fé. E é por isso que ele está na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11. Um homem que creu contra a esperança. Um homem que creu na fé, daquilo que Deus prometeu. Agora imagina, queridos, eu creio, Abraão creu. Agora imagina todo dia. Ele olhava para o seu corpo. Ele olhava para o seu corpo e não via possibilidades. Mas aí Deus faz uma coisa para que ele nunca se esquecesse da promessa. Sabe o que foi? Mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Todas as vezes que as pessoas chamavam ele, agora ele diz, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, pai de numerosas multidões. Quando alguém chamava ele, a partir daquele dia, daquela aliança, daquele momento, as pessoas diziam, ei, pai de numerosas multidões, venha cá, pai de numerosas multidões, estão te chamando lá, pai de numerosas multidões. Ele se fazia ser lembrado pela palavra de Deus, pela aliança na sua mente, pai de numerosas multidões. Ele não se esquecia mais, porque Deus fez uma aliança e mudou o seu nome, pai de numerosas multidões. O que acontece, querido, é muitas vezes que eu e você vivemos nos dias que qualquer coisa faz com que nós esqueçamos das promessas de Deus. Deus está muito longe, Ele não se atentou para mim. Quem sabe aquilo não foi nem de Deus, quem sabe que aquela promessa nem tenha sido Deus que tenha feito. Mas eu quero te dizer, querido, te encorajar a colocar diante de si as palavras do Senhor que um dia Ele te disse e começar a declarar, vai acontecer. Começa a chamar a existência. Muda a sua mente, muda a sua forma de pensar, deixa cair no teu espírito novamente aquilo que Deus um dia te falou. Pai de numerosas multidões, Pai de numerosas multidões. Permita-se ouvir novamente a voz de Deus, amado, ecoando através da boca de pessoas, através da boca de profetas, através da boca dos homens de Deus que sobem aqui para te encorajar. Não acha que isso aqui é uma reunião comum, não, queridos. Isso aqui não é uma reunião comum. Eu não vim aqui para uma reunião comum. Pastor Augusto não está aqui brincando de reuniões comuns, reuniões ordinárias. Nós viemos aqui para poder fazer reuniões extraordinárias. Porque nós cremos num Deus extra, mas muito mais extraordinário, que é poderoso para poder chamar à existência as coisas que não se veem. Você veio aqui nessa manhã
para começar a romper com limites. Quais são os seus limites? Quem tem imposto limite na sua vida, meu amado? Esse cão sarnento do inferno, esse sem nome, esse Zé Ninguém, esse sem teto, esse sem terra, esse despojado, esse que é humilhado, é que muitas das vezes sopra nos nossos ouvidos. E nós acalentamos essa mentira de Satanás e agasalhamos e damos os braços com ele e fala assim: Satanás, você realmente tem razão. Aquelas promessas devem ter sido para o irmão de trás, não deve ter sido para mim. E vai dando abraçado com Satanás e crendo naquilo que Satanás vai dizendo. Mas é isso que nós fazemos muitas vezes, querido. Infelizmente. Porque nós deixamos de dar crédito a quem é merecedor de todo crédito para dar crédito àquele que não vale nada. Que sopra mentiras porque ele não é corajoso para aparecer na sua frente e te dar um tapa na cara, porque ele não pode. Ele não tem poder para isso. E aí ele pega e vem com mentiras que de longe ele sopra. Sopra no seu ouvido mentiras. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quer ver se ele está falando alguma coisa, querido? Quer saber se o que você está pensando é de Deus ou não? Coloque diante da palavra de Deus e checa. Checa na palavra. Checa na palavra. Primeira coisa, Deus disse, depois Deus não vai dizer outra coisa não. Primeiro princípio, Deus não volta atrás daquilo que Ele disse. Terás um filho no teu ventre. Passa 6 meses e não teve. Aí você ouve uma voz assim dizendo: você não vai ter filho mais no teu ventre porque tu é estéril. Deve ter sido a irmãzinha de trás, né? Não, amado, checa. Coloca diante de Deus. Quem é que está falando isso? Espera aí, Deus me falou que eu vou ter um filho no meu ventre. No meu não, a irmãzinha fala: vou ter um filho no meu ventre. Agora, porque tardou, você passa a não crer mais? Se Deus falou, Ele vai cumprir, amado. Permanece naquilo que Deus falou. Segunda coisa, vai para a palavra de Deus e procura exemplos na palavra que respaldem essa voz que você está ouvindo. Há 3 vozes que falam conosco: a voz de Deus, a nossa própria voz, das nossas emoções, dos nossos desejos, e a voz do cão sarnento do inferno, a voz do diabo. Esses 3 falam conosco. Quem nós vamos dar ouvido? Quem nós vamos dar atenção? A quem? Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu quero lembrar. Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante, narra brilhantemente aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Mas o que diz no versículo 1? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor, querido, não é para te acertar na cabeça, não. O braço forte do Senhor é para fazer manifesto aquilo que tem que ser feito para a sua vida. É a bênção de Deus. A bênção de Deus. Mas se você não renovar sua mente, querido, não tem como. Você vai ficar dando ouvido a qualquer vozinha que aparecer aí.
Fica com aquilo que Deus te prometeu. Fica com a promessa da palavra de Deus. Fica. E depois você vê esse CD triunfante, que foi muito bom, porque ele realmente fala para você. Nós conversamos sobre isso aqui. Que somos aquele que somos conduzidos. Ele nos conduz em triunfo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ô pai de muitas nações, ô pai de muitas nações. A palavra estava sempre diante dele, nos ouvidos dele. Aquela palavra que Deus havia dado a ele ecoava todos os dias, em todos os momentos, dentro do seu ouvido. A promessa de Deus na sua vida tem ecoado todos os dias dentro do seu ouvido, ou não? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer, meu Deus, sem enfraquecer na fé, sem enfraquecer na fé, sem enfraquecer na fé, sem enfraquecer naquilo que ele não via, mas ele cria, sem enfraquecer. Sabe o que é isso? É sem duvidar. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Não tinha jeito, amados. Ele olhava para o corpo dele e falava, não tem jeito. Você acha que ele ficava assim, olhando para o corpo dele, falando assim, não tem jeito, não tem como. Tinha um desenho animado que passava antigamente, que tinha um serzinho lá, esqueci o que era, se era um urso, o que era, mas que ele falava, acho que era hiena. Ó dia, ó vida, ó azar. Você acha que Abraão olhava para o seu corpo e ficava assim, ó dia, ó vida, ó azar, nunca vai acontecer do teu filho. Não era assim não, amado. Ele creu contra aquilo que ele via. Apesar dele ver aquilo, ele não acreditava que aquilo ia permanecer sempre daquele jeito. Ele cria que aquele negócio ia virar um incrível Hulk uma hora. Ele cria que aquele negócio ia acontecer algo extraordinário e ia acontecer dele gerar um filho. Ele cria que Deus era poderoso para revigorar as suas forças a ponto dele poder ter uma relação com a sua esposa e gerar filhos. Ele cria. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou, mas pela fé, olha só, se fortaleceu. Abraão se fortaleceu. Como é que você fortalece, querido? Dando glória a Deus. Você se fortalece crendo na palavra. Toda vez que alguém chamava ele assim, pai de muitas nações, glória a Deus. Ó pai de muitas nações, glória a Deus. Ó pai de muitas nações, glória a Deus.
Todas as vezes que ele era lembrado da promessa, ele dava glória a Deus. Todas as vezes que você for lembrado da promessa, dá glória a Deus. E todas as vezes que o diabo falar que é mentira isso, você repreende ele em nome de Jesus Cristo. Rejeita a mentira dele e fica com a verdade de Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te mostrar um outro exemplo na Bíblia de quem gosta de dar desculpas para as coisas. Que é muito bom a gente ver exemplo na Bíblia que atenção, olha, a Bíblia, querida, é um livro maravilhoso. Ela não esconde nada. Quem anda em fé, ela bota lá na galeria da fé, está tudo certo, mas quem vacila, ela mostra também. Ela não fica varrendo para debaixo do tapete as coisas erradas, não. É melhor não escrever isso aí não, sobre Davi não. Não escreve isso não. Ele pecou mesmo, mas não escreve isso não. O que eles vão pensar de Davi? O homem segundo o meu coração. Não, querido, está lá. Está lá para ver que apesar dele ter errado, ele se arrependeu do seu erro. Está lá para mostrar que aqueles homens são tão homens como eu e você. Se teve jeito para aquele homem, tem jeito para mim e para você também, amados. Então vamos lá. Olha só esse exemplo desse camarada. Jonas, capítulo 3. Capítulo 1, antes. Jonas, capítulo 1. Todos nós sabemos da história de Jonas. A maioria de nós. Jonas, um profeta que foi levantado para profetizar contra uma cidade de Nínive. Fala comigo, Nínive. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. Tem na sua Bíblia, irmão. Se você tiver dificuldade, vai lá no índice. Pode procurar lá. Não é vergonha não, amado. Vai lá no índice. Jonas está lá no Antigo Testamento. Faz parte dos profetas menores, chamados profetas menores. Tem lá, depois do Salmo, você abre a sua Bíblia no meio assim, ó, você vai achar Salmos. Aí depois de Salmos você começa a andar. Você vai achar lá Provérbios, vai achar lá depois os profetas maiores, vai achar lá Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí depois você vai começar a achar os profetas menores, até chegar lá em Jonas. Você vai achar até um lá chamado Sofonias. Existe, amado, pode ler a Bíblia que tem. Tem um lá chamado Naum. Pode procurar. Eu espero você. Jonas capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Olha, depois que eles fizeram esse negócio de iPad, de telefone telemóvel, que a gente coloca as Bíblias nesses programas, eu confesso para você que às vezes até eu tenho dificuldade de achar algum texto da Bíblia, porque você bota aqui, olha lá, aí, Jesus, mas eu vou falar um negócio para você, para estudar eu não abro mão da minha boa Bíblia, mas eu confesso que às vezes é difícil, às vezes a pessoa tem menos habilidade. Mas é igual bicicleta, depois que você aprende, você não esquece mais. Tá bom? Todos acharam? Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz aí: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis,
pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha para mim, queridos. Deus dá uma ordem. E aí a pessoa começa a arrumar desculpas. Deus chamou ele era profeta do Senhor, chamou ele para ser profeta. E aí ele começa a arrumar desculpas. Deus te chamou, Deus te deu uma promessa, aí você começa a arrumar desculpas. Mas deixa eu te falar um negócio, para quem não quer, tudo será motivo de desculpas. Mas para quem quer, nenhuma palavra precisa ser mais dita. Ele vai e faz. Mas quem não quer, amados? Quem não quer, vai sempre arrumar desculpas. Continua aí. Antes de continuar, as desculpas, queridos, elas vão te limitar. Elas vão colocar limites em você, naquilo que Deus prometeu a você. Se você começar a arrumar desculpas, querido, você não vai ver aquilo que Deus prometeu na sua vida. Se Abraão tivesse começado a olhar para o seu corpo, começar a arrumar desculpas, falar assim: Deus, beleza que você é Deus aí, todo poderoso e tal, eu creio em ti, mas o meu corpo não é assim, não tem mais jeito não. Eu e Sara, a gente já mais nem namora mais, não tem jeito não. Desculpas. Se ele começa a atentar para o seu corpo físico, desculpas. Não teria visto a grande nação que ele se tornou. Desculpas. Desculpas. Quais são as desculpas que têm colocado limites na sua vida? Pare de arrumar desculpas, querido. Pare de arrumar desculpas. Mas se eu ganhasse no Euro Milhões, tudo seria diferente. Será que seria? Desculpas. Se eu ganhasse no Euro Milhões, eu ia trazer um dízimo aqui gordo aqui. Para de enganar a sorte, amado. Ela não precisa ser enganada, não. Você está enganando é a si mesmo. Para. Se eu tiver um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Aí gera o filho. Pega o menino agora e, em vez de consagrar a Deus, não deixa o menino nada, nem na igreja. Quando vira adolescente, faz uma super proteção. Ninguém toca no meu filho, ninguém encosta nele. Para, amados. Desculpas. Aí sabe o que acontece? Nunca vai ser. Por quê? Porque você está arrumando desculpas. Sabe o que é, meu filho? Não vai hoje no culto, não. Você já foi domingo. Deixa o menino cumprir o propósito dele. Mas se esquece daquilo que foi dito lá atrás. Se o Senhor me der um filho, eu consagrarei ele a ti. Muitas das vezes a gente é chamado igual o Jonas, foi chamado para fazer uma coisa e começa a arrumar desculpas para não fazer. Vai lá, meu querido, e visita aquela irmã fulana e dá uma oferta para ela lá de 500 euros. Arreda Satanás. Deixa eu te falar um negócio. Se você ouvir uma voz mandando você ofertar na vida de alguém, você tem a certeza absoluta que é Deus. Porque o diabo jamais vai fazer você abençoar ninguém. O diabo não vai fazer você abençoar ninguém.
Bora para frente. Jonas capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Dele se arrependeu e foi. Depois do navio lá, ele foi jogado no mar, veio o grande peixe, jogou ele lá, ele se arrependeu lá no ventre do grande peixe, e o peixe jogou ele lá no mar, lá na praia. E aí, levantando-se, pois, Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus não quer matar ninguém, querido. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ver ninguém ser destruído antes que ao ímpio chegue ao arrependimento. Capítulo 4 de Jonas, versículo 9. Jonas, só para você entender, eles se arrependeram. Aí Jonas pega e vai e começa a murmurar. Deita lá debaixo de uma árvore e começa a reclamar da vida. Desculpas. Diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Porque a planta secou. A planta que ele estava lá deitado fazendo sombra secou. E aí ele fala: é razoável a sua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Mimimi. Um monte de crente antigo de igreja de mimimi. De beicinho, de biquinho, fazendo bico por qualquer coisa. Para, queridos. Está na hora de nós amadurecermos, crescermos. Está na hora da gente parar de briguinha, de coisinha um com o outro. Está na hora de a gente avançar. Está na hora de nós crescermos. Está na hora de parar de tomar leite e começar a comer comida sólida. Para de mimimi. E aí ele diz assim: é razoável a minha ira até a morte. Versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho algum. Deixa eu entender você, Jonas. Não custou trabalho nenhum essa planta. E você tem compaixão dela, a qual você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Desculpas. Chega de dar desculpas, querido. Está na hora de nós proclamarmos o evangelho do reino, abrir a nossa boca, deixar que aquilo que Deus faz na nossa vida exale como perfume, como bom perfume, para que as pessoas à nossa volta possam ver aquilo que nos sobreveio, a bênção de Deus que está sobre nós. Está na hora. Está na hora. Chega de mimimi. O exemplo de Josué, eu já estou quase encerrando. O exemplo de Josué, Moisés morreu. Pensa nisso, amado. O grande líder morreu. Já não era mais. E cai no colo de Josué a responsabilidade de fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Josué, está contigo agora. E aí? O que eu e você responderíamos? O que eu e você temos respondido hoje
com as promessas que Deus tem feito para você. Josué não atentou, querido, para aqueles gigantes que estavam na terra, não. Ele e Caleb não se atentaram para aquilo. Na hora que Deus nos colocar lá, aqueles gigantes vão ser despedaçados. Acabou. A terra é nossa. Ele nos deu. Subamos e possuamos a terra. Josué, querido, ele está dizendo isso. Deus está falando isso a Josué. Tão somente ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Quando você tiver uma promessa de Deus, tenha bom ânimo. Ser forte e corajoso. Creia que a terra é tua, amado. Suba, possua essa terra, amado. Tem coisas que você precisa fazer. Você precisa levantar da sua cama. Levanta dessa cama. Quem está te colocando na cama entrevado, em doença, em enfermidade, dizendo que não é possível? Levanta dessa cama, creia. É hoje. Hoje eu me ergo. Hoje eu me levanto por dentro e digo: eu vou subir e eu vou possuir aquilo que Deus me prometeu. É você. Pastor Augusto, eu estou aqui na cama, o senhor pode levantar aí e ir lá possuir a terra por mim? Não vai, querido. É você. É você quem tem que fazer a coisa acontecer. Deus te deu a promessa. Ele já fez, Ele já conquistou todas as coisas para você na cruz. Ele já tem te dado todas as coisas. Ele já tem te dado. Então, meu querido, agora cabe a você. Como eu disse aqui na sexta-feira, somos agora não mais um exército para brigar com o diabo, mas somos um exército de ocupação, para poder ocupar a terra que Deus deu aos filhos dos homens, que Deus nos prometeu por herança. É ocupação. E o que dizer do exemplo de Paulo? Atos capítulo 23, versículo 11, eu vou ler rapidamente aqui. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ele ao lado, disse: coragem, pois, de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, se importa que também o faças em Roma. E Paulo não duvidou disso, ele sabia que ele ia para Roma, e ele foi encarcerado, foi preso, foi levado para um navio. O navio veio e começou uma grande tempestade. E aquele navio se partiu lá e foi dar numa ilha. Não era Roma. Mas Paulo continuava sabendo que ele precisava ir. Aí ele está lá de noite, junto aos gravetos, vai colocar os gravetos no fogo, uma serpente o pica. Pronto. Mordeu a serpente, Paulo agora vai morrer. Mas deixa eu te falar um negócio. Ainda que se levantem tempestades, ainda que tudo pareça difícil, ainda que a sentença seja vai morrer, existe um Deus que disse antes: vai viver, vai dar certo. Vai para Roma, vai cumprir o meu objetivo. Não vacilou. E a serpente me picou, agora já era. A serpente me mordeu, agora eu vou morrer envenenado. Não, querido, a serpente picou. A serpente saiu para lá. E ele continuou vivo. E aí as pessoas daquela ilha olharam para Paulo e falaram: os deuses nos visitaram. Acharam que Paulo era Deus, porque ele não morreu picado da serpente. Graças a Deus que Paulo não desistiu. Porque por ele não ter desistido, é que hoje eu e você temos preciosas cartas doutrinárias para nos inspirar
para nos instruir, para nos dizer que Satanás é um inimigo derrotado e que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda bem que Ele foi para Roma. Ainda bem. Hoje eu e você podemos desfrutar e renovar nossa mente por essa palavra que chegou até nós. Queria chamar o pessoal da música aqui, por favor. Quem tem colocado limites em você? Quem tem te limitado? Hoje pela manhã é dia de romper com esses limites, com essas vozes que têm te limitado. Hoje pela manhã é dia de você dar um basta. Chega! Eu não vou aceitar mais essas mentiras. A partir de hoje, eu vou renovar a minha mente com a palavra. Eu vou dizer, assim como as pessoas chamavam Abraão, pai de muitas nações. Começa a dizer para si mesmo, renovar sobre a sua mente aquilo que um dia Deus te prometeu. Fica de pé, queridos. Fica de pé. E eu quero que você agora traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero que você traga agora à sua mente aquilo que um dia Deus prometeu para você. Começa aí, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Eu quero que você faça aí no seu lugar uma oração. Deus, eu coloco diante de mim, eu coloco diante dos meus olhos aquilo que você me disse. Eu coloco diante de ti, diante da minha mente, as tuas promessas. Não morrerei, mas viverei para contar os teus feitos. Enquanto a música toca, bem suave, você vai orar e vai colocar isso diante de Deus, diante da sua própria vida em primeiro lugar. E ao colocar diante de si, você vai dizer para a sua mente: dá glória a Deus agora. E você vai dar um glória a Deus. Abaixe sua mente, feche seus olhos e comece a orar. Deus não se esqueceu de si. Se alinhe com Ele, com a sua vontade. Se alinhe com Ele, com a sua palavra. E tudo aquilo que Ele disse se cumprirá. Adore a Deus agora. Graça,
cruz, Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por si. Na cruz, eu me rendo a ti, onde o teu amor sangrou, o meu pecado limpou, tenho tudo aqui, Jesus. Oh Pai, nós devemos tudo a Ti. Porque naquela cruz o Senhor nos deu salvação. A palavra em português, ela não expressa tudo o que aconteceu. Mas a palavra é sozo. E ela significa que salvação, saúde, prosperidade, vida em abundância, tudo isso foi conquistado lá, para mim e por você. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso. E nós te somos gratos, Pai, pelo sacrifício de Jesus, e nós reconhecemos esse sacrifício. Te somos gratos, ó Deus, porque nesta manhã sonhos estão sendo renovados, propósitos estão sendo revigorados, revitalizados. Aquilo que estava aparentemente morto tornou a ter vida, por causa da palavra de Deus. Porque quando a palavra certa, a palavra de Deus chega na nossa mente, nós passamos a acreditar da maneira certa. E por acreditar na maneira certa, nós confessamos e declaramos da maneira certa. E essa confissão de fé traz à existência as coisas que os olhos não veem. Obrigado, Pai. Obrigado porque aquele que entrou aqui hoje sem esperança, sem expectativa, porque olhava para o seu corpo amortecido, hoje está olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Jesus, Jesus, aquele que é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, abundantemente além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera, segundo o seu poder que opera, segundo o seu poder que opera em nós. Obrigado, Pai. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, porque somente a Ti cabem. Eu queria fazer uma oração com você que está em casa e que você que está aqui também. Se você ainda não teve a oportunidade na sua vida de fazer de Jesus Cristo o Senhor, o Salvador da sua vida, de maneira que tudo aquilo que você precise nele você encontre.
Gostaria que você fizesse essa oração comigo. Você que está em casa e você que está aqui, diga assim comigo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que o Senhor Jesus veio a esta terra e morreu naquela cruz para que eu não precisasse morrer lá. Ali Ele perdoou os meus pecados. Ele desceu ao inferno para que eu não precisasse ir para lá. Mas Ele ressuscitou e assentou à direita de Deus, para que aonde Ele esteja, eu esteja com Ele. Eu reconheço Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Faça um sinal aí, eu quero orar consigo. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma pessoa lá atrás. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Você que está na internet, você que está nos assistindo, se você entregou sua vida hoje ao Senhor Jesus, eu quero te encorajar. Escreva-nos, conte-nos a sua história. Você é importante para nós. Nós queremos nos importar com você e te amar e te ajudar nessa nova vida que começa hoje. E nós te mandaremos um presente. Entre em contato conosco que você receberá isso. E eu gostaria de convidar você que aceitou Jesus, vem cá. Eu quero te entregar isso, um presente para si. Eu gostaria de chamar 2 diaconisas para vir aqui na frente. Pode vir aqui, pode subir aqui, querida. Eu gostaria que vocês depois orassem com essas irmãs, amassem essas irmãs. Tem mais uma diaconisa aí? Não tem? Então vem cá, Lisiane. Vem cá, fica aqui do lado. Aqui dentro, pode pegar. Aqui dentro tem tudo que você precisa saber para esse início de uma nova vida que Deus proporciona a você. Faça bom proveito. Depois procure o pastor Augusto. Dê o nome de vocês para os diáconos. Tem aí os dados para você preencher. E vocês possam ser ricamente abençoados através da prática da palavra de Deus. Amém? Deixa eu abraçar a senhora. Não desce ainda não, que eu quero orar por vocês. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda esses irmãos. Aplauda esses irmãos. Eles fizeram a melhor escolha da vida deles. Vamos orar com eles. A Ele toda a honra e toda a glória. Você pode estender suas mãos para cá. Você que é a igreja daqui, faz parte dessa igreja. Você que faz parte da igreja de Cristo, diz assim para eles: nós declaramos que vocês fazem parte da minha família, da família de Deus, e nós os recebemos com amor, e nós iremos caminhar junto com vocês. Amém? Então depois você dá um abraço nelas. Pai, eu oro pela vida das duas, clamando a Deus em nome de Jesus, que tudo aquilo que você falou ao coração delas nesta manhã produza o efeito para o qual a palavra foi liberada no coração delas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vai lá. Você fica feliz com isso? A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende.
Dei-te a glória. Eu sou grato a Deus por isso, cara. Obrigado, Pai. Obrigado por vidas que estão sendo transformadas neste lugar pelo poder da Tua palavra. Vidas de portugueses que Você amou tanto. Sido transformadas pelo poder da Tua palavra. É a Tua palavra que produz esse efeito nas pessoas, Pai. É o Teu Espírito que convence a cada um. Eu Te sou grato, Pai, por fazer parte disso, por fazer parte da história. Obrigado, Pai, porque ninguém vai nos limitar mais. Não será as nossas próprias vozes, as nossas próprias informações, e muito menos a voz do diabo que colocará limites a nós. Mas a partir de hoje nós estamos superando os nossos limites. Superando os nossos limites para viver integralmente tudo aquilo que Você escreveu a nosso respeito. Nada poderá nos impedir. Nada poderá nos impedir. Porque nós vamos continuar avançando, avançando. Sob a Tua palavra nós faremos todas essas coisas. Sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não esquece de abraçar os nossos visitantes. Dá um abraço ali no casal dos músicos que vieram aqui corroborar conosco nesta manhã. Dá um abraço neles. Honre a vida deles. Dá um abraço nas pessoas que tomaram uma decisão por Jesus Cristo nesta manhã. Não vai embora sem abraçar umas 10 pessoas, não, amado. Abraça aí, abraça quem você não conhece. Deseja-lhe uma ótima semana. Deixa Deus te usar na vida das pessoas. Que todos nós tenhamos uma semana frutífera e abençoada. Que todos nós tenhamos uma semana andando na luz da palavra. E sejamos ricamente abençoados através da prática dela. Em nome de Jesus. Vão em paz. Um ótimo domingo. Aproveita os seus familiares e amigos. Aproveita o tempo junto de comunhão. E não deixe que o ladrão de alegria roube a sua alegria. Boa semana.